Ele traçou um plano que não pode ser frustrado, um plano que não pode ser mudado. Muitas vezes nós fazemos adaptações dos nossos planos. Nós temos projetos e às vezes nós precisamos colocar em outro rumo, precisamos mudar, mas o plano do Senhor ele não tem alteração. Então creia, fique firme, saiba que o plano do Senhor ele é o melhor para nós. Mesmo que você possa não estar entendendo nada nesta manhã, mesmo que você possa estar meio duvidoso ainda, creia, confie, o Senhor vai te levar para um lugar maravilhoso e especial. Apenas entregue-se aos pés da cruz e entregue para o Senhor os seus propósitos e você vai ter o plano perfeito do Senhor. Amém?
Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui nesta manhã. Foram 2 longos meses na expectativa de que pudéssemos voltar a nos unir com a tua igreja, com o teu povo. E é um sentimento, Senhor, de gratidão por estarmos aqui, em meio ao palco funesto que nós estamos passando por esses dias. O Senhor nos concede a alegria de estarmos aqui, reunidos como a tua igreja, como o teu povo, para juntos te adorarmos, ó Deus. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, o teu Filho Santo, que nesta manhã o Senhor possa alimentar-nos com a tua palavra. Nos dê, ó Deus, forças, Senhor, nos instrui para vencermos esses dias, ó Pai, e esta situação tão difícil pela qual o mundo está passando, Senhor. Só mesmo o Senhor é a resposta para todas essas dificuldades. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, fala conosco nesta manhã, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar-se. É realmente um momento único na vida da igreja, esse que nós estamos passando. Eu tenho dito para várias pessoas isso, né, para pastores, que realmente é um momento único. Em dezembro, quando nós fizemos o culto de final de ano, ali na véspera de final de ano, falamos de tantos sonhos, né, tantos projetos para esse ano de 2020, mas tivemos que parar todos eles. E é interessante a forma como Deus está agindo, e eu creio que tudo isso que está acontecendo tem algo a ver com Deus, que tudo que se refere à terra tem algo a ver com Deus, e cabe a nós, como igreja do Senhor, estarmos apercebidos e não olharmos apenas para a situação que nós estamos vivendo, mas olharmos para Deus, olharmos para o reino de Deus, olharmos para a ação divina, que algo está acontecendo no mundo, e esse algo que está acontecendo no mundo é permissão de Deus, ele está dentro do projeto de Deus, está dentro do roteiro de Deus para a terra. Esse momento não é um momento aleatório, mas é um momento segundo a vontade do nosso Deus, e cabe a nós, como povo de Deus, então olharmos para isso e glorificarmos a Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito e é agradável. Amém, irmãos? Eu quero também compartilhar com os irmãos essa mensagem, porque nós estamos passando por um período que é momento de ajustar a nossa rota, é momento de fazermos uma pausa e então ajustarmos a nossa vida. Eu fiz muitas viagens para Maringá para participar da SAT, da convenção de final de ano, reunião de comissão executiva, e mesmo eu estando habituado com essa viagem, fazer essa viagem já dezenas e dezenas de vezes, algumas vezes eu errei o caminho. São tantas estradas que tem que pegar até chegar a Maringá, e muitas vezes eu errei o caminho. E então eu ficava olhando ali a rodovia e de repente eu pensava, eu não estou reconhecendo essas paisagens. Então eu percebia, eu acho que eu estou no caminho errado, eu acho que eu peguei a estrada errada. Então eu parava, pensava e retornava buscando aonde foi que eu errei o caminho. Isso ocorreu comigo e acontecia com vários pastores que se dirigiam para Maringá, vindos de todas as partes do país. Mas dava um alívio quando finalmente eu encontrava a rodovia certa e eu pensava, agora sim, agora estou no caminho certo. A exemplo disso que eu estou dizendo, dessas viagens para Maringá, quantas vezes ocorre o mesmo com a nossa vida? Como lamentamos ao perceber que nós estamos no rumo certo? Por algum motivo nós percebemos, estamos no rumo certo, não estamos no rumo errado. E quando é que nós percebemos que estamos no rumo errado? Quando percebemos que em algum lugar do caminho nós nos desviamos da rota. Nós percebemos isso quando a vida começa a mostrar paisagens que nós não conhecemos, acontecimentos que nós não havíamos planejado, situações que não era o esperado. Então pensamos,
aonde foi que eu errei o caminho, porque não é esta a viagem que eu havia programado para a minha vida. Hoje nós enfrentamos uma situação nunca antes imaginada, como eu disse lá em dezembro. Quantos planos fizemos para este ano? E aí nos perguntamos, o que é que está acontecendo com o mundo? Porque hoje não diz respeito apenas à nossa vida, mas o que é que está acontecendo com o mundo? De repente a vida parou, e ela parou sem que nós pudéssemos contestar. Nós não podemos sair para a rua e dizer, não, eu não quero que pare, eu quero que continue. As pessoas não querem parar, não estão habituadas a essa realidade, que a situação está nos impondo de ficarmos em casa, de nos limitarmos a tantas coisas, de nos limitarmos, de nos reunir como igreja, como povo de Deus, para adorar a Deus. E temos que perguntar, o que é que está errado? Mas devemos perguntar, será que algo está errado? Ou isso é plano de Deus? Porque se é plano de Deus, não está nada errado, porque Deus não faz nada errado. A verdade é que mesmo não querendo, muitos precisaram descartar os seus planos que haviam feito. Hoje a realidade é que nós temos que nos sujeitarmos à situação. Hoje nós temos que viver conforme as coisas vão se desenrolando, porque hoje, irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo, nada é certo. Nada, em qualquer área, nada é certo. Outro dia me perguntaram sobre a igreja, e agora, pastor, o que vai ser da igreja? Eu falei, eu não sei. Eu estou procurando a direção de Deus. Eu não sei porque cada dia há uma notícia diferente, cada dia uma postura diferente. Lá em Caxias do Sul estava liberado, como em grande parte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, estava liberado as igrejas fazerem cultos. Semana passada os prefeitos mandaram fechar tudo, inclusive as igrejas, porque o número de contaminados cresceu, abriram os comércios, abriram os shoppings, abriram tudo, e de repente tiveram que voltar atrás. Nada é certo. Por isso, irmãos, eu quero nesse sermão desta manhã trazer o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a nossa única certeza nesse momento. Nós não conseguimos confiar em absolutamente nada nesse momento. Nós não conseguimos confiar nos nossos governantes, nós não conseguimos confiar no nosso sistema de saúde, nós não confiamos em ninguém. Você vai abraçar um parente seu, você fica com medo de abraçar, não dá para confiar em nada. A única coisa que é confiável nesse momento é a palavra de Deus. O mundo pode não saber o que será amanhã, mas o nosso Deus sabe. As pessoas podem pensar, eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã, mas Deus sabe. Os prefeitos, os governadores, até o presidente, eles afirmam algo hoje e no outro dia eles voltam atrás. Quantas decisões do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faz rodízio tal, no outro dia voltava atrás, faz não sei o que, depois tinha que voltar atrás. Ninguém sabe nada, está todo mundo perdido. Mas a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, ela tem direção. Quando Deus diz, Ele não volta atrás. Quando Ele fala, acontece. Por isso eu digo que tudo isso que está acontecendo para mim não tem nada de errado, está dentro da programação de Deus. Lá em dezembro nós fizemos tantas projeções para esse ano e tivemos que parar todas, mas as projeções de Deus para este ano, todas irão se cumprir. E creia, você está dentro desse contexto da projeção de Deus. Eu penso que é o momento de ajustar a rota da nossa vida. Fizemos tantos planos que forçosamente tivemos que ser cancelados. É momento de pararmos e ajustar a rota da nossa vida conforme aquilo que está acontecendo hoje. Você terá que fazê-lo, ou por perceber que Deus está no controle e você precisa então adequar-se ao plano de Deus, ou por indicação das autoridades. Hoje não dá para dizer que o povo é livre para fazer o que quer, porque nós não somos livres hoje para fazer o que queremos. Estamos debaixo de uma autoridade na terra e mais ainda estamos debaixo da autoridade de Deus.
Jesus afirmou, irmãos, em João capítulo 8, versículo 32: e conhecerão a verdade os libertará. O conhecer a verdade, que o que está acontecendo no mundo está sob o controle de Deus, é então descansar nisso, nos libertar dos nossos medos. Não estou dizendo que você deva viver perigosamente, não usar máscara, não fazer nada, dizendo, não, Deus vai me proteger. Eu fui visitar a igreja de São Savério, ali perto de Cima Safari, resolvi um problema lá, depois que o pastor morreu, eu passei a ser responsável por essa igreja lá também, e deu um problema na parte elétrica. Eu fui lá e fui cumprimentar a viúva. Cumprimentar não, cheguei, tá de máscara, tá sem máscara. Ela veio me dar a mão, falei, Deus abençoe, irmã. Ela disse assim para mim, eu não acredito nisso não. Poxa, irmão, como não acredita nisso? O fato de não estar estarrecido com o que está ocorrendo, isso dá-se pelo fato de não conhecerem a verdade. A verdade nos liberta. Cremos que o nosso Deus está no controle. Embora a situação seja de calamidade no mundo todo, Deus está no controle. Precisamos parar, ajustar a rota da nossa vida. O momento requer decisões, o momento requer mudanças, o momento requer planejamento. Quantos de vocês tiveram nas suas vidas os seus planos alterados? Quantos de vocês tiveram que rever a sua vida, adaptar-se, reorganizar? Todos, de alguma forma. Outros em maior ou menor escala tiveram que parar e reorganizar a sua vida. É hora de nós ajustarmos o rumo da nossa vida. Eu quero ler com vocês um texto que eu estava olhando e falei, puxa, que texto maravilhoso esse, como Deus fala, e sempre tem falado, sempre falou com o seu povo. Isaías, no capítulo 45, verso 6, o texto diz, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Aleluia. Conhecerão a verdade os libertará. É tempo de cautela, mas também é tempo de fazermos algumas considerações relativas à nossa vida. É tempo de pararmos e reavaliarmos não apenas a nossa vida que diz respeito às coisas do mundo, mas a nossa vida também, e em primeiro lugar que diz respeito à coisa de Deus. Nós vivemos um momento único da humanidade, mas se nós conhecermos a verdade de Deus sobre os fatos, o que está acontecendo pela ótica de Deus, então nós descansaremos no Senhor, porque nós somos o povo de Deus, amém? E se isso é plano de Deus, nós estamos envolvidos no plano de Deus. Irmãos, nada que ocorre no mundo é alheio à permissão de Deus. As pessoas citam lá, não cai uma folha da árvore, isso é a permissão de Deus. Já ouviram isso? Vocês já ouviram? Então, por que não olham no geral e pensam, bom, se não cai uma folha, então o que está acontecendo aí é permissão divina. O mundo pode não saber disso, mas nós precisamos saber, porque a nossa vida foi entregue nas mãos de Deus, desse Deus que está regendo este mundo. O mundo pode não saber, mas nós temos que conhecer essa verdade e fazermos então as considerações necessárias para mudarmos o rumo da nossa vida, ajustarmos o rumo da nossa vida e entendermos aqui o que é que Deus está fazendo. E a primeira consideração que precisamos fazer para ajustar a rota da nossa vida é exatamente isso: definir o destino. Irmãos, como eu disse, eu pegava a estrada
eu tinha como destino Maringá. Ninguém pega uma estrada que não vai chegar a lugar algum. E na estrada, você olha, tem as placas indicativas do destino daquela estrada. Então você sabe para onde está indo, as placas estão lhe dizendo para onde você está indo, a que distância você está do teu destino. Você sabe que está no rumo certo quando você faz o quê? Avalia as placas. E elas dizem que aquele realmente é o caminho do seu destino pretendido. Para definir o destino que desejamos, é preciso primeiro traçar o destino. E é aí que nós nos complicamos como igreja. Quando eu leio esse texto, há um alerta de Deus. É como se ele estivesse dizendo: defina o teu destino. Veja o que ele diz no verso 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Será que nós definimos o destino da nossa vida olhando para esse texto aqui, quando Deus diz: olha, talvez o que você está pensando em fazer, ou o que você está imaginando na tua vida, não seja aquilo que eu estou pensando sobre a tua vida. Para ajustar a rota, primeiro, defina o destino. Bom, então, olhando para esse texto, quando ele diz que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, e olhando para esse texto, como é que eu defino então o meu destino? Onde Deus quer que eu chegue? Muitos vivem, irmãos, e nem se preocupam aonde vão chegar. Eles nem pensam nisso. Não tem um destino definido para a sua vida. Ora, imagine então, irmão, chegar na rodovia, pegar na rodoviária lá, você pega qualquer ônibus, nem olha para onde ele está indo, sem saber para onde ele está indo. Você faz isso? Não, mas é o que muitos fazem com a sua vida espiritual. Muitos vivem assim, ficam surpresos então quando chega a lugar nenhum, ou quando chega em algum lugar e ele pensa: como é que eu cheguei aqui? Por que eu cheguei aqui? E questionam a Deus por que a questão ali. O único destino certo é o traçado por Deus. O verso 8 ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O fato é que nós queremos ter o direito de escolher que caminho andar, traçamos a nossa rota por nossa própria conta e risco. Mas se nós olharmos para o que Jesus nos disse: conhecerão a verdade, então a verdade vai me dizer qual é o meu destino. E conhecendo a verdade, então eu ajusto a rota da minha vida pela bússola de Deus, pelo GPS de Deus. Confiamos na soberania dele, confiamos na bondade dele. Jesus nos libertou para nos dar o melhor de Deus, nós sabemos disso. Então nós precisamos olhar para aquilo que Deus está nos dizendo e ajustar a nossa vida segundo a bússola de Deus. O verso 9 ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, irmãos, Deus está dizendo: o meu pensamento que eu tenho a teu respeito não se compara àquilo que você pensa sobre si mesmo. É como se Deus olhasse para a nossa vida, o rumo que nós estamos dando à nossa vida, a estrada que nós estamos trilhando, e Ele nos perguntasse: filho, você está indo para onde? Não foi isso que eu pensei para você. Você não sabe o que eu tenho para você? Não se compara. E Deus é como se Ele estivesse dizendo: venha pelo meu caminho, siga os meus pensamentos, e eu farei chegar ao meu destino. Um destino que é incomparável a tudo que você possa imaginar, incomparável a tudo que você possa desejar, porque ele faz uma comparação, assim como os céus são mais altos do que a terra. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, precisamos conhecê-los. Jesus diz: conhecereis a verdade, e alinhar então a nossa rota, a nossa vida segundo esses pensamentos de Deus. E aí então nós definimos o destino pretendido por Deus para nós, não o nosso destino. A primeira consideração para ajustar o rumo da sua vida: defina o seu destino. A segunda consideração que precisamos fazer no momento para ajustar a nossa rota é: qual o propósito do seu destino?
Muitos traçam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo na vida. Quando você pega uma rodovia, como eu disse, você quer chegar em algum lugar. Eu disse no começo, eu pegava a rodovia, eu queria chegar em Maringá, esse era o meu destino. Então você pega uma estrada, você quer chegar em algum lugar. Ou você está de férias e escolher um lugar para passar as suas férias, ou você está indo para algum lugar visitar um parente, ou você está indo a trabalho para algum lugar, ou então está se mudando para algum lugar, enfim, você pega uma estrada, você tem um destino, mas você está indo para aquele lugar, para aquele destino, com um propósito definido. Você não vai entrar na rodovia para andar de carro aleatoriamente, só para experimentar o carro novo que você comprou. Vou dar essa rodovia aqui, só para ver se o carro é bom. Quando nós ajustamos a rota da nossa vida, então nós temos um destino definido. Mas por que queremos chegar lá? Entendem, irmãos? Muitos vivem sem saber que estrada estão na vida espiritual, para onde estão indo e o que é que vão fazer lá. Aqueles que viajam aqui, como o irmão Antônio, viaja muito, viajava, né, irmão Antônio? E quando eu viajo, vou para Maringá, para Londrina, nós vemos muitos andarilhos na estrada, pessoas sem rumo. Ele está com o saco nas costas e está ali andando. Ele não tem um destino, ele não tem um propósito definido, ele está andando. E muitos vivem dessa forma. Ele simplesmente está andando. No verso 10 ele diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e para o pão. Veja que Deus está dizendo: eu tenho um propósito. Os meus pensamentos que eu tenho a teu respeito são maiores do que os teus. E quando eu envio a minha palavra sobre você, e você entende e conhece essa verdade, então há um propósito. E aí ele diz: assim como a chuva. Nós nunca paramos para pensar, e nós só olhamos para a chuva quando ela alaga São Paulo e causa um caos na cidade, desmoronamentos, alagamentos, e aí então nós pensamos: puxa, por que essa chuva toda? Mas Deus está dizendo que toda chuva que cai dos céus ela tem um propósito, fazer as plantas crescerem para produzir alimento para a humanidade. Há um propósito. Lembre-se que ele diz primeiro no verso 6: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. E aí você une isso, quando ele diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então, se você me buscar, se você clamar enquanto eu estou perto, quando eu posso ser achado, vai se cumprir a minha palavra, você terá um destino, terá um propósito, vai produzir algo. Há uma razão para buscar Deus, há uma razão para clamar ao Senhor. Há um propósito na sua palavra, quando ele compara a chuva que produz, ainda que para alguns seja uma tragédia que derrubou a casa, para outros seja uma tragédia que alagou o seu carro, mas ela tem um propósito. Sem chuva nós não vivemos, não há alimento. Irmãos, Jesus veio para nos revelar isso. Veja o que Jesus nos afirma em João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja o que ele está dizendo: caminho, rota, é um caminho definido, não tem vários caminhos, só tem um, ele. Definição. A vida vem ao Pai, razão de estarmos nessa estrada que é Jesus, chegar em algum lugar, um destino com um propósito definido, encontrarmos com o nosso Pai. Se você ainda não se decidiu, é momento então de ajustar a rota da sua vida. O caminho que nos levará até os portões celestiais. Chegaremos no final dessa estrada chamada vida. Finalmente chegaremos ao reino de Deus. Irmão, não reajuste a rota da sua vida. Tenha certeza de que está na rota certa. Faça essa consideração. Qual é o destino da tua vida? Por que você quer chegar lá? A Bíblia nos fala tanto disso. Isso que está acontecendo é notório.
vai acontecer no futuro, coisas piores, o Senhor nos alertou, esse será o nosso destino, é um propósito chegarmos lá, e quando chegarmos, por que chegaremos? Nós precisamos então fazer essas considerações sobre a nossa vida. A terceira consideração que precisamos fazer no momento para ajustar a nossa rota é decidir antes que seja tarde. É sabido, irmãos, por todos que muitos países, inclusive o Brasil, estão pagando um alto preço por não terem decidido a tempo. Deveriam ter tomado algumas decisões lá no passado, mas protelaram. Muitas vezes nos acomodamos com a situação e vamos protelando. Mesmo nós que conhecemos a palavra, muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. A palavra nos exorta a tomarmos decisão sobre a nossa vida. A palavra nos exorta a decidirmos e não protelarmos. Mas o momento é agora. Não dá para deixar para depois, o momento é agora. É momento de ajustarmos a rota. Assim como as placas indicativas na estrada nos alertam. Você está dirigindo, ela alerta que tem uma curva fechada logo à frente. Ela alerta que tem animais na pista. Ela alerta sobre a velocidade. Ela alerta que há ventos naquela rodovia. Ela vai nos alertando, e se você está na rota certa, como destino pretendido por Deus, olhe então as placas indicativas. Ela vai lhe dizer: vá com cuidado aqui, meu filho, tem perigo. Olhe, irmãos, olhe para o mundo, veja os sinais de Deus. Deus está nos dizendo: eu estou fazendo alguma coisa aí, você está percebendo? O verso 6 ele diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Veja o alerta, não espere ser tarde demais. As placas dos acontecimentos divinos são claras. Olhe para o mundo e você vai ver os indicativos de Deus, de que algo está acontecendo, algo que está sendo produzido por Deus. Irmãos, eu quero lhe dizer, se você está com medo, se você está impressionado, se você está surpreso com o que está acontecendo no mundo, avalie a rota da sua vida, porque no caminho de Deus esses acontecimentos foram previstos. Eu não estou lhe dizendo que você deva ser negligente quanto às indicações das autoridades médicas, não estou dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que você não precisa ter medo daquilo que está acontecendo, está dentro do padrão divino. Eu converso com pessoas que elas não estão dormindo. Eu converso com pessoas que estão com síndrome do pânico. Eu converso com pessoas que estão desesperadas. Espera aí, irmão. Olha, a tua vida não pertence ao Senhor? Eu quero lhe dizer uma verdade essa manhã, meu amado. Jesus veio e Ele disse que venceu a morte, amém? E Ele disse que nós vencemos a morte, amém? Bom, então se você venceu a morte, por que você tem medo? Eu quero então ilustrar isso com a palavra de Deus. Davi foi lá e derrotou o gigante, enquanto todos estavam com medo do gigante. Por que ele não teve medo do gigante? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se viesse outro gigante, ele teria medo do outro gigante? Não, ele ia derrotar o outro gigante. Se viesse 10 gigantes, ele derrotaria os 10 gigantes, porque ele estava revestido pelo poder de Deus. Se nós temos medo da morte, então nós não vencemos a morte ainda. Ela ainda tem poder sobre nós. No caminho daquilo que está ali, a palavra de Deus, esses acontecimentos não são surpresas inesperadas. Elas são inesperadas para aqueles que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ainda há tempo, avalie que rumo a sua vida está indo. Faça isso antes que descubra que não há mais nenhum retorno, e fatalmente você vai ter que continuar para um destino que você não havia traçado na sua vida. Procure saber se sua vida está na rota certa. Questione, pergunte a Deus. Não espere chegar ao final da estrada e descobrir que você viajou na estrada errada. Eu li um livro sobre liderança e diz que a pior coisa é quando você sobe uma escada
Quando chega lá no topo da escada, você descobriu que pôs a escada na parede errada. Eles têm que descer e trocar a escada no lugar. E muitos vivem dessa forma. No final da vida, ele descobre que pôs a sua vida na rota errada. A quarta consideração que nós precisamos fazer no momento para ajustar a nossa rota é reconhecer que é preciso fazer mudanças. Das vezes que eu errei o caminho indo para Maringá, eu estava indo e os sinais iam me dizendo, a minha mente ia me dizendo, você pegou a estrada errada, mas eu não queria admitir que eu estava errado. Mas era eu que estava dirigindo o carro e a responsabilidade era minha. Por outro lado, implicava em ter que voltar vários quilômetros, fazer o percurso todo de novo. Eu não queria admitir que eu estava errado. No fundo, eu desejava não estar errado. Mas as placas estavam me dizendo que eu estava errado. Meu irmão, olhe para os indicativos da sua vida. As placas estão lhe dizendo que você está no caminho errado. Isso implicava em decidir voltar. Eu tinha que reconhecer, como nós precisamos reconhecer. Mudanças precisam ser feitas. O texto nos diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Como é alentadora essa palavra de Deus. Na minha leitura anual, eu finalizei ontem o livro de Isaías, comecei hoje o livro de Jeremias. E durante todo o livro de Isaías, 66 capítulos, você vê isso aqui, irmãos. O amor de Deus por um povo rebelde. Deus alertando, Deus falando, Deus mandando profetas, dizendo, vocês estão no rumo errado, vocês vão sofrer, vocês estão escolhendo um destino, com um propósito que não é meu, chegar lá vocês vão sofrer. Deus vai alertando, e apesar dos alertas de Deus, eles continuaram no seu erro. Isso implica em mudanças. Aí olhamos para essa fala de Deus, como é alentadora a palavra do Senhor. Por mais errada que a vida estiver, por mais teimosia em andar no erro, Deus diz, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. O que é perdoar de bom grado, né? O irmão chega a ponto e fala assim, irmão, me perdoe, viu? Caio, me perdoe. Puxa, aquele dia eu fiz isso, tá bom, vou perdoar, mas não faz mais não, né? Não perdoa de bom grado. Deus está dizendo que Deus tem prazer em perdoar. Que bom que você pediu perdão, claro que perdoou, né? É o que Ele está dizendo. Ainda é tempo de considerar a qual destino, que rumo atual a sua vida está te levando. Qual é o propósito de você chegar lá? Você parou e pensou, para onde que eu estou indo? Eu tracei um destino para a minha vida, por que eu quero chegar lá? Por que eu estou indo para lá? É preciso saber, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de mudar o rumo, antes que seja tarde. É preciso considerar que mudanças precisam ser feitas. E quando nós pensamos em que mudanças precisam ser feitas, e muitos não tomam a decisão de mudar, porque eles sabem que essas mudanças implicam em algumas perdas que nós consideramos essenciais na nossa vida, algumas perdas de tempo, de algumas coisas que eu considero legal fazer, e eu não quero perdê-las. Mas se eu desejo chegar a esse destino, e eu entendi isso, então essas coisas para mim não serão perdas, porque Deus diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, seus planos não são os meus planos. Conhecer a verdade nos libertará. Quando você conhece o que Deus tem reservado para você lá no final, no destino onde você vai chegar,
as coisas deste mundo passam a não ter nenhum significado para nós. Os caminhos de Deus têm um propósito definido. No versículo 11 ele diz: assim também ocorre com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Veja que na sequência do texto ele fecha com isso. Há um propósito, irmãos. Ela não vai voltar. Se Deus mandou uma palavra sobre a tua vida, vai se cumprir. Você pode passar por inúmeras dificuldades, mas vai se cumprir. Ela não voltará para mim vazia. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu ordenei que você seja abençoado em tal coisa. Aí volta a palavra lá e diz para Deus: Deus, não foi possível fazer isso na vida dele, não. Ele está dizendo: não, isso não vai acontecer. Mas vai se cumprir, irmãos. E nós vivemos a palavra de Deus. Nós estamos no rumo que Deus traçou para as nossas vidas. Nós só precisamos parar nesse momento e fazer alguns ajustes que porventura sejam necessários. Talvez você pegou um desviozinho ali e percebe que aquela não é a estrada. Os alertas de Deus vão lhe mostrando que a estrada está errada. Ainda há tempo de voltarmos e pegarmos a estrada certa. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida, pela igreja. Eu quero orar pelo mundo, quero orar pelas autoridades. Como eu disse, é um momento único. Eles podem não ter respostas, mas nós conhecemos um Deus que tem. Nós podemos não ter a resposta, mas nós podemos clamar ao Deus que a tem. Podemos lembrar nessa manhã, nas milhares e milhares de famílias que nesse domingo pela manhã estão de luto, chorando nos seus lares a perda de entes queridos, que lá em dezembro fizeram planos tão maravilhosos para esse ano, mas não foi possível. Mas nós temos uma família, porque Deus nos deu. Nós temos vida, estamos aqui nesta manhã porque Deus permitiu. E nós não viemos aqui nesta manhã aleatoriamente, nós viemos aqui porque nós somos o povo de Deus. Nós viemos aqui nesta manhã porque estávamos ansiosos por nos reunir, olhar o rosto dos irmãos, a igreja dos mascarados. Mas como é bom compartilhar, como é bom estarmos juntos, como é bom pelo menos olhar para os irmãos e ver que Deus está preservando a vida de cada um. E será assim, irmãos. Nós não vamos fazer nada que está fora das determinações das nossas autoridades. Se eles disserem para amanhã fechar, nós vamos fechar de novo. Mas a igreja do Senhor, a igreja divina, a igreja espiritual, essa nunca será impedida de se reunir. Um dia estaremos lá na glória, todos reunidos com o Senhor. Jesus disse: olha, eu vou estar com vocês lá numa grande mesa. Esse é o meu destino. Esse é o meu propósito, chegar lá. É um dia encontrar com aquele que me salvou, que me tirou do mundo das trevas. Hebreus vai dizer que eu vou poder ver o rosto dele. Nós olhamos para tantos quadros retratando a fisionomia de Cristo, mas nós sabemos que não é aquilo. Foi uma inspiração do pintor. Não se assemelha nem um pouco com a beleza do meu Salvador. Mas um dia eu vou vê-lo face a face, a palavra me diz. Então eu penso que momentaneamente eu estou impedido de vê-lo face a face, mas eu estou unido a ele, mas eu não posso vê-lo ainda. Mas o meu destino final, o destino final da minha vida é esse. Um dia eu estarei lá e vou poder vê-lo face a face. Então eu sei que há um prazo, há um tempo. Eu sei que eu preciso viver aqui ainda, não sei quanto tempo, mas eu tenho que estar aqui. E enquanto eu estiver aqui é o que vai
me dar a direção, a rota da minha vida. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei por que eu estou indo para lá. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, depois de mais de 2 meses separados, sem podermos estarmos reunidos para cultuarmos a Ti, hoje nós estamos aqui, Senhor. Obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado, Senhor, pelo culto de logo mais à noite. Mas hoje, Senhor, nós queremos Te pedir no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, por aquelas famílias que nesta manhã choram a perda dos seus entes queridos, que Teu Espírito Consolador possa consolá-los, Senhor. Ó meu Deus, que possa colocar uma viva esperança no coração de cada um. Aqueles que não conhecem a Ti, Jesus, ainda há tempo. A Tua palavra nos diz: voltem-se para o Senhor, clame a Ele enquanto se pode achar, busquem o Senhor, ainda há tempo. O Senhor está com os braços abertos, aguardando o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por sermos a Tua igreja, obrigado por sermos o Teu povo. Meu Deus, dê, Senhor, sabedoria para aqueles que estão trabalhando na cura, encontrar uma vacina, Senhor, para esta praga que tem assolado o mundo. Envia dos altos céus a Tua sabedoria divina, Senhor. Cumpra o Teu propósito na vida do Teu povo, da Tua igreja, das Tuas ovelhas. Senhor Jesus, o Senhor nos disse que o Senhor é o nosso pastor e em Ti nós temos confiado. Guarda o Teu povo, livra de todo mal, Senhor, livra a nossa família. Oh Senhor, cubra-nos com o Teu sangue precioso. Que a Tua mão de poder esteja sobre cada um, ó Pai. Nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que tenhamos uma semana abençoada, que no próximo domingo possamos novamente estar aqui reunidos, ó Deus. Nós Te pedimos, meu Pai, que seja tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu evoco sobre o Teu povo a Tua palavra que está em Números, capítulo 6, versículo 23 e 24, onde Moisés abençoou o povo dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, que excede todas as coisas, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida agora e sempre. E se você assim querer, diga amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Não esqueça de passar uma